Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você está assistindo a esse vídeo. Esse aqui é o site Covid Visualizer, né? E temos também aqui o site da Universidade Johns Hopkins, onde todos os... Deixa eu ver se está certinho, tá. Onde todos os jornais do Brasil e do mundo confirmam os dados da Covid-19. Né? E hoje é dia 10 de abril de 2020, sexta-feira santa, e vamos falar um pouco também sobre a questão dessa pandemia que já ultrapassou aí, infelizmente, um recorde, né? A marca aí de 103 mil pessoas já, infelizmente, faleceram por essa doença, mas também o lado bom é que mais de 380 mil pessoas já se recuperaram ao redor do mundo, com um número recorde aí de 1.700.000 infectados pela Covid-19. Né? E o país que mais está em alta, infelizmente, com a epidemia no centro do mundo, são os Estados Unidos, com mais de 490 mil casos, quase meio milhão de casos da doença confirmada. E neste momento, os Estados Unidos têm 18.330 mortes. Tem 500 a menos que a Itália, que atualmente é o país onde mais teve o número de mortes do mundo, com 18.850. Porém, até o final dessa sexta-feira, é bem provável que o número de mortes dos Estados Unidos ultrapassem a Itália. E como eu havia já, infelizmente, cantado essa bola, que até o final dessa semana, então, portanto, até amanhã, sábado, o número ia passar de 100 mil e já passou. São mais de 103 mil mortes. Então é uma pandemia que está avançando muito rápido, né? O mundo inteiro, todos os continentes, são mais de 190 países que até o momento estão com pessoas infectadas, com mais de 100 países o número de mortes está aumentando constantemente. Então, por exemplo, já matou mais que a dengue e H1N1 em 3 meses, pouco menos, né, de 3 meses. Né? Na verdade, hoje é o 101 dias que foi avisado ao mundo que a Covid-19 estaria, né, tipo, esse novo coronavírus estaria infectando as pessoas. Nesses 101 dias já morreram mais pessoas que a dengue e H1N1 de 2019. Então, assim, não dá pra gente comparar doenças. É uma doença que até o momento já passou os 6% da taxa de mortalidade. Então, portanto, a cada 100 pessoas, 6 morrerão pela doença, segundo a taxa de mortalidade. Né? Vamos mostrar o nosso Brasil, que já passou aqui também outro recorde triste. Nós estamos chegando a 20 mil casos da doença no nosso Brasil, com mais de 1.060 mortes. Então, pouco mais de 100 mil mortos pelo mundo. O Brasil tem pouco mais de 1.000 mortos, então quer dizer que é 1% da população mundial que está morrendo pela Covid-19 é do Brasil. Então, cada 100 pessoas que morrem, um é brasileiro. Se fala, mas o Brasil é um país gigante, imenso. Sim, um país com mais de 211 milhões de habitantes. Porém, é um país que fica totalmente oposto do planeta da China, onde tudo começou na região, né, na província de Hubei, na cidade de Wuhan. Então, não só a China, os Estados Unidos, o Brasil, mas muitos países do mundo erraram, né, atrasaram, né, essa questão de se precaver dessa doença. Esse é o resultado, né, de irresponsabilidades pelos governantes do mundo inteiro. Vale ressaltar que algumas pessoas, alguns políticos se anteveram, né, se previram que fosse realmente uma situação tão caótica como está sendo, então, e já isolaram de uma forma como um todo o seu país, como exemplo lá na Coreia do Sul, que tem mais de 10 mil infectados, mas o número de mortes está em 208, ou seja, é um país responsável que conseguiu fechar a fronteira muito antes. A China
é um outro exemplo que parece, pelo menos até o momento, já faz aí 2 semanas que o governo indiano fechou as fronteiras para outros países e isolou a Índia inteira. Então aí tem praticamente 1.350.000.000 de pessoas na Índia e o total de infectados não chegou ainda a 8 mil e o número de mortos está em 250 mortos. Então, por enquanto, essa questão de isolamento social na Índia está dando muito resultado, assim como deu na China, onde tudo começou. O número de mortes são muito poucas. Nas últimas 24 horas, uma pessoa apenas morreu na China e 42 novos casos foram informados. Porém, desses 42 novos casos, a maioria deles são pessoas que vieram de fora da China, então trouxeram o vírus de fora da China. Antes era o contrário, né? A China que exportava o vírus, agora a China está importando o vírus. Então a China é um outro exemplo de país que deu muito certo. Bom, vamos para a América do Sul, naquele tour que a gente faz de país da América do Sul. O Equador continua sendo o segundo país, depois o primeiro é o Brasil, o Equador continua sendo o segundo país. O número de mortos agora do Equador já passou de 300 mortos. O Equador está vivendo uma situação muito crítica na cidade de Quito, a capital, e Guayaquil. E os recursos funerários são muito precários, o saneamento básico do país está bem defasado, então é um país que está aí pedindo auxílio, socorro pelo mundo para tentar combater a epidemia local. Depois do Brasil e Equador, o número mais crítico de mortes é o Peru, com 170 mortes. Depois, deixa eu ver, depois é a Argentina, em quarto lugar com 81. E depois vem aí a Colômbia com 70 e Chile com 65. Vale lembrar que o Paraguai, estou dando um exemplo também, porque ele é um país que isolou, né, as pessoas muito antes do Brasil, por exemplo, e fechou também as fronteiras, né, isolando aí o país, e até agora deu certo, está dando certo, porque tem apenas 6 mortes no Paraguai e 7 mortes no Uruguai, os nossos vizinhos aí. Também o país vizinho, a Bolívia, tem até o momento 19 mortes, então está dando bastante resultado positivo aí. E a Venezuela, que é um país que está numa precariedade absurda, mas em comparação ao número de mortos é muito pequeno, né? O país também é um país grande. A Venezuela tem aí 9 mortes no momento. E até o dia de hoje, dia 10 de abril, o número de infectados na Guiana Francesa está em 83 casos confirmados, porém nenhuma morte. É o único país da América do Sul que ainda não computou nenhuma morte. Na América Central temos aqui a Nicarágua com apenas uma única morte. É o país da América Central continental que tem menos mortes. A Costa Rica tem 3 mortes. Vamos para a República Dominicana, que tem... Nossa, está muito alto. A República Dominicana tem 126 mortes até o momento. E Honduras com 23 mortes. Panamá com 66 mortes. E a Guatemala com apenas 3 mortes. Na América do Norte, que é o foco atualmente, que é o país dos Estados Unidos, tem 18.330 mortes. Está muito alto aqui nos Estados Unidos. Depois tem o número de mortes. Vem o Canadá, com 556 mortes. O Canadá, para você ter uma ideia, tem mais número de infectados que o Brasil e a metade do número de mortes que o Brasil. Para a gente fazer uma comparação do sistema de saúde do Canadá, um país de primeiro mundo, com por volta de 34 milhões e meio de habitantes, e o nosso Brasil, né, que é ainda um país que está constantemente tentando melhorar a situação de menos pobreza. O Brasil é um país que ainda está em emergência, mas ainda não é um país de primeiro mundo. O México, um país parecido com o Brasil em termos de economia, tem aqui 194 mortes.
Vamos fazer um tour pelo outro lado do Oceano Atlântico, lá para a Europa. Portugal com 440 mortes até o momento. O pior país do mundo ainda é a Itália, até o final do dia de hoje, começo do dia de amanhã, os Estados Unidos pode passar o número de mortes da Itália. Tem aí 18.850 mortes. A Espanha é o terceiro país com o maior número de mortes do mundo, tem aí quase 16 mil mortes. Nossa, é muita coisa. A França, que está bem ruim a situação de lá, e o sistema público da França de saúde é muito bom, né? Tanto é que o nosso SUS aqui do Brasil foi baseado no sistema da França e do Reino Unido, e a França consta aqui com 13 mil e 200 mortes, infelizmente. O Reino Unido está com praticamente 9 mil mortes até o momento. Vamos aqui fazer um giro de notícias. Belarus, que é a Bielorrússia, tem apenas 19 mortes. A Croácia com 21 mortes. A Grécia com 92 mortes. A Hungria com 77 mortes. A Holanda tem um número de mortes muito alto também. São aqui mais de 23 mil casos da doença confirmada no país, com mais de 2.500 mortes. Bom, vamos então, deixa eu só atualizar aqui os dados. Constantemente atualizo os dados aqui, os dois sites que eu estou vendo. Vamos para a senhora África. A senhora África, ela é o continente mais precário do mundo, o continente mais pobre do mundo, e por enquanto, ainda bem, o número de infectados tem por volta de 12 mil infectados até o momento, e 550 mortes até o momento também. Só que o país, como é o continente mais precário, a gente tem muito medo que, se houver um surto da epidemia lá, a higiene é péssima dos países, então tudo colabora que seja uma situação bem caótica se houver um surto no continente africano. Esperamos que não, né? Até o momento, a Argélia é o pior país com número de mortes, né? O maior número de mortes, com 256, seguido pelo Egito com 135, e a África do Sul, que por enquanto não está tão alta assim, com o número de 24 mortes. Né? A Namíbia não tem nenhuma morte registrada até agora, nem Moçambique, que é um país que fala em portuguesa, também não tem nenhuma morte até o momento. A República Democrática do Congo consta aí com 20 mortes. A Nigéria, que é o maior país para a população da África, com apenas 7 mortes. A Costa do Marfim tem apenas 3 mortes. Mali, que é um país muito pobre, com 7 mortes. A Burkina Faso, que é um país também muito pobre, com 24 mortes. E o último, vamos passar aqui por Senegal, com apenas 2 mortes até o momento. Passando por esse giro de notícias, vamos para o Oriente Médio, que é o pior país, já venho falando há tempo aqui do Oriente Médio, de longe, é o Irã, com mais de 4.230 mortes. A Arábia Saudita está com 47 mortes. E até ontem, né, que para quem está acompanhando, que ninguém está acompanhando no meu canal, enfim, mas quem está acompanhando vai lembrar que eu falei que o Iêmen é um país que não tinha nenhum caso de infectado. Hoje surgiu o primeiro caso de infectado. Tem apenas um infectado no Iêmen, e ainda bem que, né, essa pessoa não morreu, espero que não morra. Então tem 0 mortes no Iêmen. O país ao lado, que é o Omã, tem 3 mortes. A dona Síria, que está bem precária a situação por causa da Primavera Árabe desde 2011, tem ainda bem apenas 2 mortes até o momento.
O Paquistão, que é o país que eu falei ontem que já passou o Brasil em termos de população, com mais de 216 milhões de habitantes, o Paquistão tem 66 mortes. A Índia, que eu já acabei de falar, tem 250 mortes, já falei um tempo atrás. O Cazaquistão com apenas 10 mortes, a Rússia com 94 mortes, o Myanmar com 3 mortes, a Tailândia com 33 mortes, a Indonésia, que é o quarto maior país do mundo, com 306 mortes, Malásia com 70 mortes, e vamos para o Taiwan com apenas 6 mortes. O Japão, que tem crescido muito o número de infectados, chegou até o momento com 100 mortes e mais de 5.500 infectados. A Coreia do Norte, a ditadura, o país ditatorial, até o momento não registrou nenhum caso de contaminação. Só para finalizar o giro de informações pelo mundo, vamos para a para a Oceania, com a Austrália, que é um país que consta agora com 53 mortes. É a pior situação da Oceania, e o maior país em termos de território e população da Oceania é a Austrália, que tem o maior número também de casos de pessoas infectadas. Papua Nova Guiné tem apenas 2 casos e nenhuma morte. E a senhora da Nova Zelândia tem apenas 2 mortes. Deixa eu fechar aqui essa parte. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu atualizar novamente. Então, só para reforçar, até o momento o número de mortos já passou de 103 mil pessoas. Os números de pessoas que já se recuperaram também é muito alto, ainda bem, com mais de 375 mil pessoas que se recuperaram. E vamos para as notícias dos países. Brasil, em termos de número de infectados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perdi a conta. Mas o Brasil tem pouco mais de 19 mil e já aumentou já. 19.638 casos confirmados da doença. Daí por volta dos 13 primeiros, 12 primeiros países que estão na lista do topo de países mais infectados. Os menos infectados continua sendo o Iêmen, que acabei de falar, com apenas um infectado. O Timor-Leste, que é um país que fala a língua portuguesa lá no continente asiático, até ontem tinha um caso, hoje já passou a ter 2 casos, junto com a Papua Nova Guiné. Países que tem mais de 100 casos. Trinidade e Tobago, que aqui na América, fica bem um pouco do norte da América do Sul. América Central fica aqui Trinidade e Tobago. Ruanda, que é um país que foi devastado na guerra de genocídio de Ruanda, um país na África Central, tem 113 casos. El Salvador, na América Central, 117 casos. Camboja, na Ásia, com 119 casos. A Guatemala, na América Central, com 126 casos. E o Paraguai, nosso país vizinho, com 129 casos. Deixa eu só ver o tempo aqui. Opa. São 28 minutos que eu estou aqui falando. E vamos finalizar com 22 minutos esse vídeo. Gente, o mais importante agora é ainda todo mundo ficar em casa de forma isolada, mantendo o distanciamento social. Essa é uma recomendação não só do Ministro da Saúde, do nosso Ministro da Saúde aqui do Brasil, mas de todos os cientistas, médicos, autoridades médicas do mundo inteiro. Então é fundamental que a gente fique em quarentena, que a gente saia o menos possível em casa. Quem tiver que trabalhar, sair para trabalhar, faz aí sempre as suas higienes ao máximo possível, de lavar a mão, álcool gel, aquelas recomendações que todo mundo tá careca. No meu caso eu não tô careca, tô bem cabeludo, que estamos aí cansados, carecas de ouvir. Fico pensando que em pleno 2020, você vê que em 1969, no dia 20 de julho de 1969, o homem pisou a Lua, o americano Neil Armstrong foi o primeiro homem pisando na Lua.
esse avanço tecnológico, avanço da ciência, avanço da astronomia foi tão grande, e depois aí de mais de 50 anos a gente está aprendendo, as pessoas estão ensinando umas às outras a lavarem as mãos. Para você ver o tipo de situação, eu ponho aqui uma reflexão para a gente finalizar esse vídeo. Será que o homem está aprendendo mesmo com a humanidade? Será que a gente não tem que refletir e se conscientizar muito mais? Será? Né? Fico assim, será? Porque em 2020, a gente ficar falando que as pessoas terem que lavar a mão, eu acho que é muito primário uma situação dessa, né? Então vamos se conscientizar, vamos aí salvar cada uma a sua vida para que a gente possa salvar o coletivo. Isso tudo da pandemia vai passar? Claro que vai. Vai ser rápido? Não, não vai ser rápido. Esse ano inteiro, vamos sofrer o ano inteiro. Talvez somente em outubro, novembro, dezembro a gente vai fazer como eu disse aqui, um ufa sobre essa situação. Mas é necessário, né? Você prefere aí salvar o seu bolso ou salvar a sua vida? Então fica aí a dica e a gente vai se falando, tá? Deixa eu ver aqui o vídeo. Tem 20, estamos mais um minutinho. Estamos mais um minutinho. Mas essa é a dica. Depois da recuperação dos países, eles se recuperam, a gente volta a trabalhar, volta a ter outras prioridades. Né? A prioridade no momento é a conscientização, né? E a questão da fraternidade também. Fraternidade porque nem sempre mas eu tô bem, tô ótimo, eu posso sair pra rua. Tá, mas não faça isso, por quê? Compartilhe esse isolamento, essa fraternidade com outras pessoas. Dê um exemplo, porque se todo mundo resolver por livre e espontânea vontade, ter o direito de ir e vir neste momento que não podemos, isso pega mal, não só para a pessoa, mas como uma influência para outras pessoas. Né? E além disso, você não pode pensar em você nesse momento. O teu direito de ir e vir não é cabível neste momento. Nós temos não o direito, mas nós temos o dever como conscientizadores e conscientizações das pessoas para que ficamos o mais tempo possível em casa, tá? Então é isso, você que está assistindo ao vídeo, eu sei que são pouquíssimas pessoas que acompanham o canal, mas dê um joinha, curte aí, tá? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se você gostar, dê uma força pra mim e a gente vai se falando e até amanhã. Um grande beijo, uma ótima sexta-feira santa e até amanhã sábado. Beijos, tchau, tchau.